pessoal, começar a parte 2 da nossa aula. Dando continuidade aqui nas modificações introduzidas pela Portaria 1156 de setembro, 13 de setembro de 2023. Essa portaria alterou a Portaria 996 de março, 28 de março de 2022, que regulamenta a parte de recurso administrativo, que é a normativa do INSS, que, como eu já disse, às vezes se contrapõe ao regimento interno do CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, e, logicamente, que prevalece as disposições do referido conselho. Artigo 26A, ele foi incluído de forma integral, da decisão administrativa definitiva. O que ele fala? Artigo 26A. Se a decisão de última e definitiva instância ocasionar a cessação do benefício concedido em fase de recurso, deverá ser efetuada a cobrança administrativa dos valores já recebidos. O disposto do caput também se aplica a decisões que ocasionam a reversão de revisões efetuadas em fase de recurso. Não caberá cobrança dos valores recebidos, caso tenha manifestação contrária à cobrança na decisão definitiva. Pessoal, o CRPS tem uma posição diferente lá no seu regimento interno, dizendo que não tem que devolver. Exemplo, a gente ganha lá, né, na junta ou na caixa, o INSS vai e entra com uma revisão de acórdão, que ele tem 10 anos para, na verdade, uma revisão de ofício, que ele tem 10 anos para entrar com essa revisão. Essa revisão, ela não tem prazo, ela não tem efeito suspensivo, a pessoa continua recebendo, e se o INSS ganhar, o INSS vai querer cobrar aquilo que pagou, mas é posição do conselho que não tem que devolver. Na peça recursal, sempre tem que fazer esse pedido, mesmo não fazendo, na peça recursal de defesa dessa revisão. Caso perca, que não tenha que pagar o retroativo, porque recebi de boa fé. Mesmo não fazendo, se a decisão do CRPS for omissa, é preciso embargar de declaração para não permitir essa cobrança, pessoal. É isso aí. Não fez o pedido, CRPS deu a decisão, o INSS ganhou essa revisão, vai suspender o benefício. Entra com embargo de declaração para que seja decidido pelo conselho, né, pela Caixa ou até pela junta, que não tenha que devolver o que ele recebeu de boa fé. É posição pacífica que tem previsão no regimento interno. Artigo 27, parágrafos 1º e 2º, com a redação alteradas. Aqui nós já estamos falando da instrução do recurso ordinário. Então, não teve alterações significativas aqui, basta ler. Recebido o recurso, deve o INSS proceder, respeitando o prazo regimental, a instrução do feito, juntando a ele o processo em que se deu origem à decisão recorrida. Quando o objeto for decisão proferida em requerimento de benefício por incapacidade, poderão ser juntados como processo de origem os extratos e dados dos sistemas corporativos com as informações previdenciárias e médicas do requerimento. É o procedimento do INSS, pessoal. Após a juntada do processo em que foi proferida a decisão recorrida, observado o parágrafo 1º, o requerimento poderá ser encaminhado para as juntas, oportunidade em que serão ratificados os motivos do indeferimento, que serão considerados como as contrarrazões do INSS. No artigo 30, nós tivemos alteração no parágrafo 2º, mas eu vou comentar também o parágrafo 1º, que foi uma modificação anterior que nós tivemos, inclusive por outra portaria que modificou a 996. Esse ponto aqui é importante. Da reforma do ato denegatório, é o capítulo 3, da portaria 996. Artigo 30.
Enquanto não ocorrer a decadência, o INSS poderá reconhecer expressamente o direito do interessado, considerando os elementos constantes no processo. Então, isso aqui está falando de reconhecimento por parte do INSS e como que eles devem se portar quando tem um recurso, mas aí ele reconhece que realmente foi um erro lá no requerimento administrativo que negou o que foi solicitado, né, o benefício, a revisão, e ele vai e reconhece. Como que ele deve agir em caso de recurso administrativo nesses casos? Quando o reconhecimento ocorrer na fase de instrução do recurso ordinário, o servidor deverá: 1. Se a reforma for total, realizar a reforma do pedido e arquivar o processo nesse caso. Nesse caso, o processo não será encaminhado ao CRPS. E 2, quando a reforma for parcial, encaminhar o recurso à junta de recursos em relação à questão objeto da controvérsia remanescente, devendo ser elaborado despacho registrando a reforma parcial do ato denegatório. Então, pessoal, está bem explicativo, mas é isso, que ó, nós temos inclusive um caso aqui no escritório. Nós entramos com o recurso, pedimos para o INSS para baixar em diligência para fazer a justificação administrativa. O INSS, ao invés de cumprir a decisão da junta e fazer a justificação administrativa, ele já reconheceu todo o período rural. Aí, o que o INSS fez nesse caso? O INSS foi e retornou a decisão o processo para a junta, de forma totalmente contra a sua norma. O que nós fizemos? Entramos com mandado de segurança, porque a norma é clara, se ele reconheceu todo o direito, ele já implanta o benefício, já paga lá o retroativo e já arquiva o processo. Ele simplesmente vai dar um despacho e mandar esse despacho para a junta. Mas não, olha para você ver, ele voltou o processo para a junta, mas ele reconheceu tudo, né? Então, por isso que nós entramos com mandado de segurança. Se o INSS reconhecer parcialmente, deve mandar para a junta ou para a Caixa, com despacho do reconhecimento parcial. Se reconhecer integralmente, já deve implantar o benefício arquivando o processo. Só comunica à junta que já implantou e arquivou. Então é isso, né? Reconhecimento parcial, faz um despacho e manda para a junta. Aqui, ó, esse aqui eu já reconheci, esse aqui eu não reconheci, você decide. Reconhecimento total, igual ao nosso caso aqui, tem que fazer o quê? Tem que implantar o benefício e arquivar o processo. Agora, pessoal, nós vamos no parágrafo 2º. Então, olha para você ver, nem o INSS cumpre a sua própria norma. Por isso que é importante a gente saber da norma. Então, houve uma infringência em direito líquido certo, porque o INSS tinha que implantar o benefício, e voltou para a junta. Nós entramos com mandado de segurança. Então, ao parágrafo 2º aqui. Esse aqui que foi incluído pela essa norma. O parágrafo 1º e o 2º foi incluído pela norma anterior. Teve duas portarias modificando a 996. Teve uma lá de dezembro de 2022 e essa que nós estamos estudando aqui, que é a de setembro de 2023. Esses dois parágrafos aqui não foram modificados. O parágrafo 1º que foi modificado lá em dezembro de 2022, pessoal. O parágrafo 1º com esses dois incisos. Não, esse segundo inciso foi alterado agora. O primeiro que tinha sido alterado lá. O parágrafo 2º. Quando for identificado o reconhecimento do direito após a chegada do recurso ao CRPS, mesmo que em fase de diligência ou após o julgamento, cuja decisão impugnada era denegatória,
deve ser elaborado despacho fundamentado informando os pedidos do interessado que foram reconhecidos pelo INSS, com encaminhamento do processo ao órgão julgador para proferir decisão de mérito, seja para homologar a reforma integral, seja para julgamento dos pedidos controversos remanescentes. Pessoal, aqui, ó, esse caso é o seguinte, que, ó, é muito comum quando no curso do recurso, o segurado entra com novo benefício e ele é concedido. O INSS deverá comunicar o CRPS desse benefício que foi concedido e será discutido somente o remanescente. Mas cabe ao profissional sempre fazer isso, via aditamento e na sustentação oral. O que acontece? O segurado entrou, foi negado. Depois de um ano, ele vai e entra, aí ele entra com recurso. Depois de um ano, o recurso está demorando, ele entra de novo e é concedido. O mesmo benefício, né? Pedindo ali a mesma coisa. O que o INSS deve fazer? Ele deve comunicar isso à junta ou à Caixa, para que quando ela for decidir, ela já saiba dessa situação. E isso que já foi reconhecido, ela só vai homologar tudo e já concluir ou julgar ali a questão remanescente. Nós, como os profissionais, nós sempre vamos fazer isso, porque nem sempre o INSS faz. E principalmente se tiver atrasados ou outras coisas para serem decididas. Entendeu, pessoal? E agora, então, nós vamos na alteração do artigo 33. O que foi alterado nesse artigo? Alterações no caput e parágrafos 1º e 2º e inclusão do parágrafo 3º. Aqui é com relação às diligências, pessoal. E aí, nós vamos ler aqui para vocês entenderem. Diligências são providências solicitadas pelos órgãos julgadores para a adoção de procedimentos complementares à instrução. A gente sempre pede nos requerimentos que envolvem temporal para baixar em diligência para o INSS cumprir a justificação administrativa. Eu já fiz uma aula aqui falando sobre justificação administrativa nos benefícios rurais. Se você não assistiu, você assiste. Eu não sei se foi a passada ou a retrasada. Eu estou aqui confundindo a questão da revisão com essa questão da justificação administrativa. Mas assiste lá, pessoal. Você vê só a aula interessante que a gente está colocando aqui de forma gratuita para você. Então, é por isso que eu te peço, se inscreva no canal para que sempre que a gente postar uma aula, que é toda quinta-feira, você seja notificado. Então, é vedado ao INSS deixar de cumprir, no prazo regimental, que é de 30 dias, as diligências solicitadas pelas unidades julgadoras. O INSS poderá adotar procedimento diverso do requerido da diligência, devidamente justificado, desde que eficaz a resolução do recurso. Se for mais eficaz, ele pode deixar de cumprir, igual, ele, ao invés dele cumprir a diligência, ele reconheceu o direito. Ou ele pode deixar de cumprir uma diligência e fazer outra. Caso a diligência trate de antecipação dos efeitos do acórdão ou de resolução, o procedimento deverá ser devolvido ao órgão julgador com a justificativa do não cumprimento, nos termos do disposto para segundo o artigo 56 do Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, pessoal, vou explicar aqui para vocês novamente. A justificação administrativa, a pesquisa externa, ofício às empresas ou órgãos públicos são as diligências mais comuns, que se a junta ou a CAIG mandou, né, a junta de recurso ou a Câmara de Julgamento, o INSS é obrigado a cumprir no prazo de 30 dias. E o INSS poderá substituir uma para outra, ou até reconhecer o direito. E no caso de devolução de cumprimento antecipado, o regimento agora não mais permite essa situação. É como se fosse uma tutela antecipada, uma tutela de urgência. Já tem a proibição pelo Conselho, caso a junta ou a CAIG mande o INSS cumprir uma decisão
de forma antecipada, o INSS pode devolver essa previsão aqui que está no Conselho de Recursos. Pessoal, artigo 40 alteram o parágrafo 1º e incluiu, né, o parágrafo 4º. Ainda que haja situações que possam constituir motivo de não conhecimento, tais como matéria de alçada da junta de recursos, intempestividade ou existência de benefício concedido com as mesmas características, o recurso especial do interessado deverá ser encaminhado à CAGE, com o registro dos fatos observados nas contrarrazões do INSS. Pessoal, o recurso sempre deve ser encaminhado para a CAGE. São esses os casos de ação de dano moral que estamos propondo, quando o INSS entra com recurso manifestamente protelatório, sem indicar ou sem existir direito líquido e certo. Então, essa previsão aqui está falando que o INSS tem 30 dias para recorrer da decisão da junta. O INSS indeferiu, a gente entrou com requerimento administrativo, o INSS indeferiu. Nós entramos com recurso ordinário, caiu em uma das juntas de recurso, que todos os estados brasileiros, salvo 1 ou 2, não têm juntas, todos os outros têm, né? Os estados maiores têm mais de uma junta. Em Minas Gerais, por exemplo, são 2 juntas, São Paulo são 6 ou 7. E aí, então, tem 30 dias para recorrer da decisão da junta para a Câmara de Julgamento, para a CAGE. O INSS não recorre dentro do prazo, passa o prazo e ele recorre depois. Ele pode recorrer? Pode, desde que tenha direito líquido e certo. Mas não tendo direito líquido e certo, e ele recorrendo, é uma fraude, é má-fé. Porque aqui está falando que, mesmo assim, mesmo sendo intempestivo, ou que a matéria seja só de alçada da junta, como nos casos de recursos sobre matéria médica, que envolve a incapacidade, ou se o benefício foi concedido, automaticamente esse benefício tem que ir para a Câmara de Julgamento. Lá na sessão de julgamento, que eles vão reconhecer essas situações aqui. Quando expresso a má-fé do INSS, cabe dano moral, que é o que a gente está fazendo aqui no escritório. Por quê? Porque o recurso é manifestamente intempestivo. A gente entra com mandado de segurança para implantar. O INSS, de forma intempestiva, vai e entra com recurso para que esse recurso vá de forma obrigatória lá para a CAGE, e que seja já era para implantar e a pessoa receber, vai demorar a implantar, receber, porque isso só vai ser decidido lá na sessão de julgamento. Então, quando há má-fé e prejuízo para a parte, a gente está entrando com ação de dano moral. Vou fazer uma aula para vocês disso, viu, pessoal? A gente está entrando com os primeiros aqui, vou mostrar modelo para vocês, tudo direitinho, toda a fundamentação, né? Na hipótese de haver processo de recurso com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos idênticos, caberá ao INSS apontar o fato nas contrarrazões ao recurso especial, a fim de que seja verificada pelo órgão julgador a ocorrência de conexão ou continência, observado o artigo 29. Pessoal, olha para vocês verem. A pessoa entrou com benefício, negou, entrou com outro depois de 6 meses, negou. Entrou com recurso de ambos, tem que juntar os processos, né, para evitar decisões contraditórias entre as juntas, ou até entre a CAGE. Então, quando é o mesmo pedido, as mesmas partes ali, então tem que ter essa conexão de processo, o INSS tem que informar isso, para que evite essas decisões contraditórias. Artigo 41, totalmente reformulado.
se for possível, o reconhecimento integral do direito, ainda na fase de instrução das contras-razões ao recurso interposto pelo interessado contra a decisão da junta de recursos, ainda que de alçada, o servidor deverá cancelar o recurso especial, elaborar despacho fundamentado com as razões do novo entendimento, retornar o processo por meio de incidente processual ao órgão de primeira instância que proferiu a decisão antes recorrida para fins de reexame da questão. Pessoal, então não é comum isso acontecer, porque o INSS tem o costume de recorrer até de forma intempestiva, mas se acontecer de reconhecer o direito, né, recorreu a hora que a junta dá a decisão lá, se ele reconhece o direito, então ele tem que, ao invés de recorrer para a Caixa, ele vai fazer esses procedimentos aqui, ó. Cancela o recurso especial, elabora despacho com as razões do novo entendimento, retorna o processo, né, para o órgão da instância lá, manda lá para a seção de reconhecimento de direitos para que implante o benefício. O parágrafo único, eu vou ler aqui para vocês, porque ele é importante também. A devolução à junta de recursos não deve ocorrer caso a alteração de entendimento se dê a partir da apresentação de novos elementos. Sem devolução, quando tiver apresentação de novos elementos. Se reconhecer o direito, aí não tem que devolver, ok? Pessoal, e para a gente encerrar, a gente vai agora para a alteração do artigo 65. Da análise e cumprimento de acordo. Então, houve alteração no caput, parágrafos 1º e 2º, e a inclusão do parágrafo 3º. Da análise e cumprimento de acordo. Preste atenção, que é muito importante, né, na hora de cumprir ali o acordo. O INSS tem dificuldade para cumprimento desses acordos, infelizmente. E na maioria deles, deu 30 dias ali, a gente entra com mandado de segurança. Vou dar essa aula para vocês também de mandado de segurança para impulsionar o recurso e para fazer o INSS cumprir as decisões da junta e da Caixa. A gente não espera não, deu 30 dias, no 31º nós já estamos entrando com mandado de segurança para o INSS largar de ser sem vergonha. A decisão recursal proferida pelo órgão julgador do CEPS deverá ser cumprida pelo INSS respeitado o prazo regimental, 30 dias. É vedado ao INSS deixar de dar efetivo cumprimento às decisões do Conselho, por isso que a gente entra com mandado de segurança, aos acordos definitivos do CRPS, reduzir ou ampliar o seu alcance ou promover a execução de modo contrário ou prejudicial. Então tem que ser do jeitinho que foi decidido pela junta ou pela Caixa. O INSS somente poderá impugnar as decisões definitivas nas hipóteses previstas no regimento interno, desde que seja identificado fato impeditivo e excepcional para a efetivação do cumprimento. Para fins do disposto do caput, entende-se que já foram esgotados os prazos previstos no regimento interno para a interposição de recurso especial, embargos declaratórios ou uniformização de jurisprudência. Pessoal, é bem explicativo. No caput aqui, as decisões do CEPS vinculam o INSS, salvo o INSS reconheça, salvo se ele reconheça algo melhor, né? Então, dificilmente isso acontece, o INSS vai reconhecer algo melhor e vai ter que cumprir de forma integral a decisão do Conselho de Recursos, tá? O parágrafo 2º aqui também merece um comentário, que é o fato impeditivo e excepcional. Exemplo, desceu para implantar um BPC-LOAS e ele já tem uma aposentadoria implantada. Então, nesse caso,
manda de volta para o conselho, para a junta ou para a Caixa. Encerramos aqui a aula número 14. Toda semana nós temos uma aula nova para você. Se inscreva no nosso canal e siga para você ficar por dentro de tudo que acontece na área previdenciária. Hoje foi uma aula de atualização e a gente vai intercalando com aulas práticas da prática de verdade de um escritório de advocacia especializado, que é o nosso aqui, que atua em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Pega esse material lá no Telegram, vai lá no Instagram, lá na bio, que você vai ser direcionado pelo Telegram. Aproveite para nos acompanhar no Instagram também. Um abraço e até a próxima.